Eu anuncio o item 5 da pauta, o projeto de decreto legislativo número 562 de 2020, número 861 de 2017 na Casa de Origem, que aprova o texto da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, adotada na Guatemala por ocasião da 43ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, em 5 de junho de 2013. A presidência esclarece que a Câmara dos Deputados aprovou a matéria na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, no dia 9 de dezembro de 2020. Dessa forma, aprovada a matéria também no Senado Federal em 2 turnos, com o voto favorável de 3/5 da composição da Casa, a Convenção Interamericana contra o Racismo será equiparada à emenda constitucional. A matéria depende de parecer. Eu concedo a palavra ao nobre senador Paulo Paim para proferir parecer de plenário. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente Rodrigo Pacheco, primeiro eu agradeço a Vossa Excelência por ter pautado esse tema na primeira sessão deliberativa, demonstrando o compromisso do Congresso, no caso do Senado, Congresso que Vossa Excelência também é presidente, do combate a toda forma de racismo e preconceito. Agradeço também ao Colégio de Líderes, pelas informações que tem até o momento, nenhum líder se posicionou contra esta convenção. E, ao mesmo tempo, eu agradeço particularmente a assessoria do líder do governo, Fernando Bezerra, que me ligou me dizendo, digam para o Paim, ligado para os nossos assessores, que o governo está a favor dessa proposta. Isso mostra que é uma luta de todos nós, esse bom combate contra todo tipo de racismo e preconceito. Se Vossa Excelência permitir, senador Nelson agora, se Vossa Excelência permitir, entendendo que tem votação de 3/5 e 2 turnos, claro, a mesa que vai decidir, eu farei uma síntese do relatório, que ele é um pouco mais longo. Eu faria uma síntese do relatório, se assim Vossa Excelência concordar. Pode ser uma síntese? Pode sim, seria o ideal, nobre senador. Assim eu farei, então. Bom, enfim, presidente, como já foi falado pelo nosso presidente Rodrigo Pacheco, a introdução que fiz, no final do ano passado, a Câmara Federal, por meio de um nobre ato, entendo eu, quase por unanimidade, aprovou a Convenção Interamericana contra o Racismo e Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Como foi dito já, adotada na Guatemala, por ocasião da 43ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, em 5 de junho de 2013. A proposição, como reza a nossa Carta Magna, em seu artigo 5º, parágrafo 3º, diz que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos precisam ser aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, e serão equivalentes a emendas condicionais. E assim, senhor presidente, através do incontestável relatório do deputado Paulão, a Câmara cumpriu o seu papel. E assim mesmo, no fim do ano passado, o presidente Davi me designou relator dessa matéria no Senado Federal, o que foi confirmado pelo nosso presidente Rodrigo Pacheco. Hoje, dia 10 de fevereiro, pelo que percebi, que não há nenhuma emenda apresentada aqui nesse plenário em relação a essa convenção. Contamos com alegria, com o apoio de todos os senadores e senadoras para ratificarmos essa singular convenção que só tem a engrandecer o nosso país, o querido Brasil. A presente convenção estabelece obrigações dos Estados partes referentes à proteção de todo ser humano contra a discriminação e a intolerância baseada em raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica. A Convenção possui 22 artigos. Citarei alguns nesse resumo. Artigo 1 da Convenção define discriminação racial como qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular, restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagradas nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados partes. O artigo 2
reforça que todo ser humano é igual perante a lei e tem direito à igual proteção contra o racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância, em qualquer esfera da vida pública ou privada. O artigo 3º garante ao indivíduo o direito ao reconhecimento, gozo, exercício e proteção em condições de igualdade, tanto no plano individual como no plano coletivo. Senhor presidente, eu, como disse que ia fazer um relatório muito simplificado, eu terminaria já dizendo: ratificar a Convenção Interamericana contra o racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância é declarar, é validar, é confirmar o compromisso do Brasil com o respeito e amor ao próximo, independente de raça, origem, sexo, cor, orientação sexual. Aprovar a Convenção Interamericana contra o racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância é fortalecer o grande pacto de proteção para todos os seres humanos. Oxalá, senhor presidente, que consigamos implantar ao longo, claro, do tempo, todos os artigos da Convenção. Disse Nelson Mandela: democracia com fome, sem educação, saúde para a maioria é uma concha vazia. Senhor presidente, eu recebi uma lista de inúmeras lideranças de todo o país para que eu apresentasse aqui o apoio deles a essa convenção. Eu botarei nos anais da casa e me comprometo a fazer o agradecimento devido no momento que tivermos mais tempo. Mas eu não podia deixar, senhor presidente, de registrar, podia falar de Benedita, podia falar de lutas históricas desse momento e de todos aqueles que trabalharam para que a convenção chegasse com essa unidade aqui no Senado, mas eu vou citar somente, e respeitando a todos, o deputado Damião Feliciano, PTB Paraíba. Ele criou a Frente para Acompanhar a Morte, lá no Rio Grande, do João Alberto, no Carrefour, Rio Grande do Sul. Ele, que está nesse momento, senhor presidente, com a Covid, está no seu estado, foi atingido por esse vírus, ele fez questão de fazer contato comigo do trabalho que ele fez na ajudar na mobilização na Câmara e que queria também estar no Senado hoje. Só não está para apoiar a aprovação do PL 562/2020, que está com Covid. É isso, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e a todos os líderes. Eu diria, é bom a gente ver oposição e situação com o mesmo pensamento, aprovar uma convenção que é bom para todos, negros, brancos, índios, migrantes, imigrantes, todos serão beneficiados. É isso, meu presidente. Agradeço Vossa Excelência. O parecer é favorável ao projeto. Completada a instrução da matéria, passa-se a sua apreciação. Discussão e votação do projeto nos termos do parecer em primeiro turno. A matéria depende para sua aprovação com status de emenda constitucional do voto favorável de 3/5 da composição da Casa, ou seja, pelo menos 49 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação remota. A votação está aberta. Para orientar, conceda a palavra aos líderes por 1 minuto, como orienta o MDB. Aqui é o número da emenda. Aqui. Senador Eduardo Braga. Orientação pelo MDB. Senador Marcelo Castro, vice-líder. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essa matéria é de suma importância, não só para os americanos, mas para toda a humanidade. Na verdade, nós só temos um ser humano sobre a Terra, que é o Homo sapiens. Os outros ficaram na história. Todos somos iguais, independente de formação, de cor, tudo é só um ser humano, só há sobre a Terra um ser humano, o Homo sapiens. Então, não cabe nenhuma discriminação de nenhuma natureza, de nenhuma espécie. Por isso, o MDB vota favoravelmente esse projeto. Como orienta o PSD? Senhor presidente,
Primeiramente, a bancada considera importante toda forma de combate ao racismo, à discriminação e à intolerância. E quero aqui parabenizar a luta que sempre empunhou o nobre senador Paulo Paim, que sempre esteve à frente desses movimentos, tanto no plenário quanto nas comissões. O PSD se soma a essa causa e encaminha o voto sim. Como orienta o Podemos, senador Oriovisto? O Podemos orienta o voto sim. Como orienta o Progressista, senadora Daniela Ribeiro? Senadora Daniela Ribeiro, pelo Progressistas. Senadora Daniela, me ouve? Como orienta o PSDB? Senador Isalci. Senador Isalci Lucas, pelo PSDB. E qual foi o pedido de infraestrutura? A ideia era... Como orienta o PT, senador Paulo Rocha? Senhor presidente, naturalmente o nosso voto da bancada é um voto com louvor e parabenizando ao companheiro Paulo Paim, e o nosso voto e a nossa alegria é nos termos do seu relatório e nos termos da sua fala. Parabéns, Paulo Paim. Voto sim. Como orienta o democrata, senador Marcos Rogério, líder. Senhor presidente, nobre senador Rodrigo Pacheco, a orientação do Democratas, obviamente, será o voto sim. O Democratas manifesta, obviamente, contra todas as formas de discriminação, e o decreto legislativo, ora em apreço, submete a apreciação do Senado à Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância adotada na Guatemala, que traz os conceitos chaves de discriminação racial indireta, discriminação múltipla ou agravada, racismo, medidas especiais ou de ação afirmativa e intolerância. Portanto, a Convenção aponta que isso pode se dar em qualquer área da vida pública ou privada e cria um comitê interamericano para a prevenção e eliminação do racismo, discriminação racial e todas as formas de discriminação e intolerância. Portanto, é uma matéria de mérito e a orientação à bancada dos democratas é o voto sim, senhor presidente. Nós estamos em processo de votação, peço a todos os senadores e senadoras votem. Nós precisamos de um quórum de 49 senadores. Como orienta o progressista, senadora Daniela Ribeiro? Senhor presidente, caros colegas, primeiro parabenizar o senador Paulo Paim e dizer, senhor presidente, que estamos diante de um documento que não só ratifica a nossa legislação, mas aprofunda o combate ao racismo estrutural. Não tenho lugar, senhor presidente, de fala dos que sofrem com essas violências, mas represento, com muita honra, brasileiros e brasileiras, sou voz e dou voz a eles. A Convenção Interamericana, ao trazer o conceito de discriminação indireta, quando um dispositivo prática ou critério aparentemente neutro tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular para pessoas pertencentes a um grupo específico ou as coloca em desvantagem, dá conta de violência simbólica que se coloca de forma sorrateira, silenciosa, covarde, mas igualmente corrosiva. Por esses e pelos demais motivos que o documento apresenta, senhor presidente, o Progressistas vota sim e sim. Hoje é um dia importante na história de luta e superação desse mal que assola a nossa nação. Como orienta o PSDB, senador Isalci Lucas? Presidente, quero parabenizar o relator Paulo Paim e o PSDB orienta sim, presidente. Como orienta o Cidadania, senadora Elisiane? Senhor presidente, o Cidadania faz o encaminhamento com muita honra favorável. Eu queria deixar aqui registrado a luta histórica do Cidadania contra o racismo no Brasil. O nosso país, infelizmente hoje, nós temos dezenas e milhares de casos de racismo. Basta vermos aí todas as avaliações no que se refere à questão do combate à violência. A gente vai ver a mulher negra é muito mais violentada, o homem negro morre mais, o jovem negro está mais fora do mercado de trabalho e também morre mais.
Essa é a realidade brasileira e isso, infelizmente, está permeado em várias instituições. O Congresso Nacional, por exemplo, presidente, esse texto é de 2015 e somente com a morte do João Alberto agora em Porto Alegre, esse debate veio mais uma vez à tona e estamos agora fazendo a votação desse texto de forma tardia, no meu entendimento, mas fundamental neste momento, porque tornar esse texto da Convenção Interamericana contra o Racismo equivalente à Constituição Federal é algo fundamental para a gente combater esse mal que é atroz, esse mal que tem que ser abominado na sociedade brasileira, porque exclui e separa a população brasileira entre brancos e negros, e isso realmente é muito ruim. Parabéns ao Paim pela sua luta histórica e pelo grande texto que fez como relator, e o Partido Cidadania faz um encaminhamento favorável, presidente. Como orienta o PDT, senador Cid Gomes. Senhor presidente, cumprimentando... Tem mais votação? Senhor presidente, cumprimentando o senador Paim por seu relatório, o PDT é um partido de grandes tradições e uma das bandeiras mais importantes do nosso partido é a luta contra a discriminação. O Brasil tem uma grande dívida com os negros e antes tarde do que nunca passa a ter, valer agora essa legislação que estabelece um não à discriminação. Como orienta o PDT vota sim, senhor presidente. Perdão, o PDT orienta o voto sim. Como vota o PL, senador Carlos Portinho? O PL orienta sim, em favor da pessoa humana, em favor dos direitos que atendam a todos os brasileiros, em respeito à Convenção Interamericana, do qual deve ser signatário. E lembrando aqui meu posicionamento, inclusive recente, senador Paim, a respeito do lamentável episódio que houve pelo locutor da Rádio Grenal, manifestamente um ato de racismo, que denunciei, preparei a nota de repúdio, e agradecer ao senador Randolfo, agora pessoalmente, que apoiou a nota de repúdio, e todos aqueles que também o fizeram. Então, o PL encaminha sim. Como orienta o PROS, líder Teomário Mota? Senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora, senador Paulo Paim, o sinônimo de coerência, de dignidade, de humildade, mas, sobretudo, de posição. Senador Paulo Paim, quando o Rio Grande do Sul resolveu o eleger parlamentar, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, nunca mais teve a dúvida do que estava colocando aqui, um homem que defende os mais humildes, os excluídos e os trabalhadores. Então, o senador Paulo Paim é um orgulho para o Senado, é um orgulho para o Brasil e é um agradecimento ao Rio Grande do Sul. Assim como ele, eu queria lembrar aqui a senadora Ana Amélia. Ana Amélia era mulher de posição firme, mas também de uma coerência extraordinária. Paulo Paim, quando você coloca um projeto em votação, 15 segundos. Voto nele de olhos vendados. Sabe por quê? Porque tu olha o povo que precisa. Estou com você. O PROS é contra qualquer discriminação e intolerância. Voto sim. Como orienta o republicano, senador Messias Jesus, líder? Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, todos os colegas senadores e senadoras. Quero primeiro mandar o meu abraço e parabenizar a nossa querida senadora Rose de Freitas pela aprovação do brilhante projeto que brilhantemente foi relatado pelo senador Marcelo Castro, necessário para o país nesse momento tão importante que vivemos, nesse caos que vive o Brasil. Portanto, parabéns, meus cumprimentos à senadora Rose de Freitas e ao senador Marcelo. Ao querido senador Paim, o meu abraço carinhoso, respeitoso, e receba o sim do Republicanos, porque a sua história merece o respeito do povo brasileiro e o seu parecer merece o respeito de todos os senadores e senadoras.
o Republicanos vota sim. Como orienta a rede, senador Randolfo Rodrigues, líder. Excelência, este projeto de decreto legislativo será o terceiro que, entrando em vigor no nosso ordenamento constitucional, será equiparada à emenda constitucional conforme preceitua o artigo 5º, parágrafo único, parágrafo 1º da Constituição, parágrafo 3º da Constituição, obrigado pela devida correção, constitucionalista como Vossa Excelência é, parágrafo 3º da Constituição, adotado do ponto de vista histórico recentemente. É o terceiro, mas mostra como deveria o dispositivo em relação aos decretos legislativos serem equiparados ao texto e ao peso de emenda constitucional. Todos os outros decretos anteriores que já foram incorporados só reforçam o que é a nossa declaração de direitos, no que é a nossa declaração de direitos individuais, de direitos humanos, esculpido no artigo 5º da Constituição. Este é mais um. E eu queria cumprimentar a presidente, Vossa Excelência, pela escolha do relator. Ninguém neste Congresso Nacional e poucas pessoas nesse país são tão identificadas com a luta antirracial, na luta contra todo tipo de discriminação e contra todo tipo de racismo, quanto o senador Paulo Paim. Autor e arquiteto do Estatuto da Igualdade Racial. Ninguém melhor do que ele poderia ser o relator para entregar para o Congresso Nacional este decreto legislativo com o peso de emenda constitucional que ele deve ser incorporado. A rede encaminha o voto sim. Como orienta o PSL, senador Major Olímpio. Desculpa, senadora Soraya Tronic. Perdão, não tinha avisado, senhor presidente. Perdoe. O PSL, obviamente, orienta sim e lembra que é contra toda e qualquer forma de intolerância, lembrando também que não podemos aceitar racismo e nem xenofobia contra brancos e asiáticos. E, enfim, e etc, etc, etc. Hoje, o que nós mais temos visto nas redes sociais, parece que as pessoas ganham um outro caráter, né, quando estão em frente a um computador ou teclando num celular, abusam do direito de liberdade de expressão. Então, é importante que todos nós tenhamos essa consciência e que o racismo vai além de muito do que se prega comumente. Precisamos combater toda espécie de racismo e de xenofobia. O PSL orienta assim. Peço ao senador Davi Alcolumbre que possa votar também, assim como senadora Maísa Gomes, Rodrigo Cunha, Fernando Collor, Jader Barbalho, senador Roberto Rocha, senador Humberto Costa, senador Flávio Bolsonaro, senador Major Olímpio. Estamos em processo de votação. Como orienta o PSB, líder Leila Barros? Senhor presidente, o PSB historicamente sempre esteve à frente dessas lutas contra qualquer tipo de discriminação e intolerância. Aproveitando também para parabenizar uma grande referência nessa casa, que é o senador Paulo Paim, que no último biênio conduziu a CDH com maestria e nos ensinou muito, viu, senador? Um prazer ter estado naquela comissão sob o seu comando. O encaminhamento do PSB nessa noite, obviamente, é assim, senhor presidente. Como orienta o PSC, líder Zequinha Marinho? Presidente, o lema do PSC é o ser humano em primeiro lugar. Logo, combatemos todo tipo de discriminação, de qualquer origem ou natureza. Quero aqui enaltecer o trabalho do senador Paulo Paim e dizer que caminhamos juntos, o PSC vota sim. Como orienta a minoria, senador Jean Paul Prats, líder. Presidente, homenageando a luta do movimento negro, a pessoa do mestre senador Paulo Paim, ressaltando a importância dessa ratificação de uma convenção interamericana contra o racismo, discriminação racial e outras formas de intolerância, ressaltando que, além do dever que cabe aos governos de combater o racismo, esse projeto trata também da garantia de diversidade dos representantes políticos nos países signatários e no acesso ao sistema de justiça, e também incentiva as pesquisas sobre racismo.
Então, pela importância, pelo peso desse projeto para todos os países da América Latina, das Américas em geral e do Brasil agora, pela relatoria do senador Paulo Paim, a minoria orienta sim. Como orienta o governo, senador Fernando Bezerra Coelho. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu não tenho dúvida que hoje nós estamos fazendo história. A luta contra a discriminação avança. Os meus respeitos ao relatório, à vida e à luta do senador Paulo Paim. E em homenagem à população afrodescendente de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil, a liderança do governo encaminha o voto sim, senhor presidente. Agradeço a todos os líderes. Podemos encerrar a votação? Está encerrada a votação em primeiro turno. Peço que abra o painel. Votaram sim 71, nenhum voto não, quórum de 72. Está aprovado no primeiro turno a unanimidade. Indago ao plenário se podemos passar imediatamente a apreciação da matéria em segundo turno. Consultando o plenário, passa-se a imediata apreciação da matéria em segundo turno. Discussão e votação do projeto em segundo turno. A matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável de 3/5 da composição da Casa, ou seja, pelo menos 49 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação remota. A votação está aberta. Os senhores senadores e as senhoras senadoras já podem votar. Votaram sim 66 senadores e senadoras. Quórum de 67. Está aprovada. A matéria vai à promulgação. Parabenizo o nobre senador Paulo Paim.